Este é o podcast Bird's Eye View, do Bird Lab, um laboratório de investigação biomédica da Universidade do Minho. Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um episódio do Bird's Eye View podcast, o podcast do Bird Lab, um laboratório da Universidade do Minho. Neste episódio, trocamos um bocadinho de faixa, naquilo que foi o último episódio, no episódio que podem ouvir em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Falámos um pouco sobre os problemas da ataxia e um andeirinho inteligente que estamos aqui a desenvolver. Neste episódio voltamos ao tema das quedas, que já tínhamos explorado em episódios anteriores, nomeadamente o problema das quedas numa visão geral e como prevenir as quedas. E neste episódio, lá está, vamos direcionar e vamos focar essencialmente na questão de como prevenir quedas. É detectada como a queda está a acontecer, e vamos ter um robô, assim de forma muito geral, que vai prevenir que a queda aconteça. Fundamentalmente é essas soluções que vamos hoje explorar, que vamos hoje endereçar e falar um bocadinho também, abordar um bocadinho daquilo que será o próximo episódio, que é então a solução que estamos aqui a desenvolver no laboratório, uma bengala robô, revelo já. Para isso tenho aqui comigo já o do costume sobre as quedas, o Nuno, futuro doutor Nuno Ribeiro, um doutoramento aqui do laboratório, já no final desta sua jornada, como tenho dito nos últimos episódios, com muito trabalho já nesta área, com muitos mestrandos e com também bastantes artigos já publicados na área. Também comigo um repetente deste podcast também, o Rafael, mestre... Já é mestre, apresentou a sua tese de mestrado há pouco tempo também nesta área das quedas. E com conhecimento nesta área bastante alargado, nomeadamente das soluções que existem no mercado e têm sido desenvolvidas, e é sobre isso também que vamos falar hoje. E uma estreia no podcast, o Rodolfo, boa tarde, que se foca principalmente no desenvolvimento então deste protótipo que temos aqui no laboratório, e por força disso também tem um conhecimento alargado também destes dispositivos robóticos e dos existentes no mercado. Jovens, obrigado por estarem aqui hoje. Vamos então fazer um pouco esta viagem sobre como prevenir as quedas, quando elas detectam que acontecem. Eu pedi a um de vocês, então, se calhar começando pelo Rodolfo, que me fizesse um contexto geral de, classicamente, que existe alguma quantidade de dispositivos, não é? E nós podemos pensar em bengalas, etc., que existem para as pessoas, no fundo, apoiarem-se durante a sua marcha. As pessoas têm problemas de queda, não é? No entanto, isto tem vindo a ser cada vez mais robotizado. Que dispositivos é que existem classicamente e como é que tem sido feita essa robotização nesse sentido? Sim. Muito bem. Ora, desde há muitos anos que existem muitos dispositivos convencionais para auxiliar na mobilidade. Temos as bengalas, tem-se desenvolvido andarilhos, depois também as cadeiras de rodas, e têm sido os dispositivos convencionais mais usados no dia-a-dia. Sim, portanto, são pessoas que normalmente, têm problemas de marcha, etc., e utilizam esses dispositivos para se apoiarem. Exatamente, para auxiliar. Sem esse apoio. Sim. Exato, seja porque não conseguem se movimentar ou porque têm fraqueza dos membros inferiores, ou neste caso, mais os membros inferiores, sim, e um bocado os membros superiores. Pronto. Depois, com a evolução da tecnologia, possibilitou haver uma melhoria desses próprios aparelhos, tanto a interação desses aparelhos com o utilizador, como também toda a sua interação, utilização, manobrabilidade dos dispositivos. Por exemplo, temos o exemplo da cadeira de rodas, em que agora as cadeiras de rodas elétricas ou robóticas já se movimentam através de comandos em que um simples movimento da mão movimenta a cadeira de rodas, é muito mais fácil para o utilizador. Também temos o andarilho robótico, que também facilita no movimento do utilizador na realização da marcha, porque não tem que usar tanta força para se movimentar e ele consegue controlar muito bem e monitorizar a marcha do utilizador. Depois também surgiu, com a evolução da tecnologia, algo que não existia antes, que é um exoesqueleto. Okay. O exoesqueleto é conhecido no mundo animal por ser um esqueleto exterior, que é mais utilizado para a proteção dos órgãos, e foi implementado na sociedade com o propósito de... Ou tem sido, não é? Tem sido desenvolvido. Exato, tem sido desenvolvido, tanto sim, na área militar para dar força, exato, para aprimorar as suas formas para fazer atividades melhores, as suas capacidades físicas, mas mais no setor da indústria da saúde, mais para auxiliar no movimento dos membros inferiores e superiores das pessoas, para lhes, de certa maneira... Para a realização das suas tarefas. Sim. Exatamente. Portanto, normalmente os exoesqueletos é pôr um motor paralelo à articulação da pessoa,
que ajuda a fazer determinado movimento, não é? Exatamente. Sim. E já agora, só para complementar aquilo que o Rodolfo disse, é mais também no sentido de existirem diferentes dispositivos, sejam eles convencionais Sim. ou robóticos, que são adequados aos diferentes níveis de mobilidade Pois, exatamente. das pessoas, ou seja, Sim, dos sim, próprios sim. Porque uma utilizadores. pessoa numa fase muito má da mobilidade, se calhar Exatamente. começa na cadeira de rodas, vai evoluindo, vai passando para o andeirilho, para a bengala, e não são mutuamente exclusivos muitas vezes. Exatamente. Ou seja, não competem uns com os outros, digamos assim, são para Não. públicos diferentes, nomeadamente. Exatamente, é muito E isso. são dispositivos convencionais, lá está, à exceção do exoesqueleto, que agora têm sido robotizados, não é? E para tentar melhorar a sua assistência às pessoas, não é? As quedas, o problema das quedas já falámos muito nos episódios anteriores, a questão das lesões que levam para a pessoa, de serem coisas muito instantâneas, digamos assim, mas que têm efeito no resto da vida dos idosos, são nomeadamente quem sofre de quedas, não só questões físicas que até podem levar à morte, mas também questões psicológicas de perda de independência, perda de confiança, Isolamento etc. social. Estigmas sociais, etc. Dentro destes esquemas dos dispositivos que temos então para ajudar as pessoas a prevenir as quedas, Rafa, eu começava pela pesquisa que tu tens feito, se calhar mais dentro do que é as ortotes, não é? Portanto, os exoesqueletos só de uma articulação. Efetivamente temos a implementação destes exoesqueletos, mas não só a ajudar o movimento, mas com estratégias mesmo de impedir as pessoas de cair. Como é que nomeadamente isto funciona? Sim, as ortotes têm sido utilizadas também, não só na questão da reabilitação, onde elas já têm um papel muito forte, mas também na prevenção de queda, como disseste. Com base no estudo biomecânico que é feito, da resposta de uma pessoa a um determinado tipo de perturbação na marcha, certas equipas de investigação começaram através do estudo dessas mesmas respostas biomecânica, a elaborar certos perfis de atuação de dispositivos de ortote que apoiam uma determinada junta ou complementam a sua ação no sentido de prevenir a queda. Sim, portanto, só para reduzir um bocadinho por miúdos, nomeadamente essas ortotes, lá está, que é um exoesqueleto, mas são numa articulação, normalmente têm um motor, não é? Mas o motor pode atuar de formas diferentes, pode ter métodos diferentes de atuação, não é? Exato, como está essencialmente o que fazem é ou adicionar a uma determinada junta um momento extensor para estender essa mesma junta, ou fletor de acordo com o estudo biomecânico que fizeram. Pensa no joelho, esticar o joelho. Exato, lá está, e isso é que acaba por ser um problema, por ser uma área tão embrionária da investigação, é que não existe propriamente um standard no que diz respeito ao tipo de atuação que se deve dar a cada junta, numa situação, por exemplo, de queda de escorregamento ou tropeçamento, sendo que a literatura neste momento parece que um pouco paralela, ou seja, parece que as investigações não estão a ir para um mesmo fim, para encontrar uma resposta standard, mas já existem trabalhos feitos. No entanto, nota-se por ser precisamente uma área embrionária, ainda não são propriamente otimizados para serem utilizados ao dia-a-dia. No entanto, já se vê alguns estudos com resultados promissores que não assistem numa marcha normal, mas que numa marcha perturbada já conseguem atuar com tempos de reação superiores àquilo que o ser humano consegue ter numa vida real, portanto responde a um complemento bastante útil. A pessoa estar a utilizar com a ortote, no dia-a-dia não faz nada, mas quando a ortote detecta que a pessoa está a escorregar, está a cair, ela própria faz força, digamos assim, ativa o seu motor para impedir a pessoa de cair. Exato, exatamente. Para voltar a equilibrar exatamente. Sim. E aí depois também é preciso fazer um estudo sobre qual é que devem ser as juntas que devem ser utilizadas para apoiar, porque podem haver juntas mais relevantes do que outras. E há trabalhos. Se será o ankle, digamos assim, o tornozelo, ou o joelho, ou a anca, essencialmente. Costas. Isso deve ser, exato, isso deve ser num dos lados ou no outro, lá está, tendo em conta a dominância do sujeito ou o lado da perturbação. Claro que na vida real uma pessoa não sabe qual é que é que perna que vai escorregar, tendo em conta que é tão imprevisível. Portanto, lá está. Existe ainda um largo caminho a percorrer nesta área, mas sem dúvida com já algum trabalho feito. Sim, Exato. Sim. É uma das perspectivas, sim.
Dentro desta questão das ortotes, tens alguns exemplos que tens ideia assim, de desenvolvimento? Algo que esteja Existem 3 principais estudos que encontrei na minha pesquisa. Nos estudos, sim. Que essencialmente um deles aplica torques assistivos nas duas partes da anca, quer na junta do lado direito, quer na junta do lado esquerdo. Então a atuar Exato, que atuam um deles a estender e o outro a fletir, não me recordo qual é que é o específico. O direito faz um e o esquerdo faz Exato, outro. eles fixavam a perturbação, o pé que era perturbado, ou seja, só perturbavam, por exemplo, a perna direita, com uma perturbação semelhante a um escorregamento. E atuavam o dispositivo, os ortotes atuavam no sentido de prevenir esse escorregamento em tempo real e considerando essa mesma situação de perturbação no pé direito. Existem também outros dispositivos, mas da ortote já no joelho, ou seja, uma delas, um estudo estendia, sempre que numa situação de perturbação provocava uma extensão artificial do joelho com base num dispositivo, numa ortote, enquanto que e considerava apenas a perna que não era perturbada, ou seja, estendia a perna que não era perturbada para conseguir restabelecer mais rapidamente uma base de suporte. A perna direita escorrega, mas a esquerda é que se está a esticar para tentar equilibrar a pessoa. Exatamente. E um terceiro estudo que atua na perna que foi perturbada, mas já adapta o torque à situação em que está, em cada situação, porque na realidade é isso que se pretende, como no caso do escorregamento, cada escorregamento é específico, e dessa maneira deve ser aplicado um torque também específico. E nesse caso utilizava um controlador que conseguia ver qual é que era o torque desejável aplicar em relação ao torque real. Pois, porque eu diria que em teoria estará aqui alguns desafios, não só esquer a junta, como tu estavas a dizer, se vamos para o joelho, se vamos para a anca, etc. Mas quanto a força é que o motor dá à pessoa, não é? Também não queremos que seja força a mais para aleijar a pessoa, não pode ser força a menos que eu não faça nada, e depois como detectar que a queda está a acontecer, não é? Também é todo outro desafio, além de que no dia-a-dia, quando a pessoa não está a cair, também não queremos que a ortote seja que seja o motivo da queda. Seja o motivo da queda também, ou que seja mesmo muito chata para a pessoa. É uma avenida interessante, mas como tu disseste que ainda está a ser bastante embrionário, exatamente. Isto são um tipo de dispositivos. Há outros, por exemplo, como os andarilhos, como o Rodolfo estava a falar, no último episódio falámos do andarilho, que não é para quedas, mas que ajuda as pessoas a equilibrarem-se, etc. No fundo, previne as quedas neste sentido. Exato. O andarilho que temos aqui, mas há andarilhos que detectam mesmo que a pessoa vai cair e agem nessa altura, não é, Nuno? É verdade, sim. Da ideia que tu tens. Já existem Fala um bocadinho sobre isso. Bastantes trabalhos, também na literatura sobre isso, onde o andarilho, que pelas suas próprias características, como sendo geralmente os andarilhos inteligentes mais robóticos, são dispositivos bastante com alguma dimensão, e que portanto podem albergar baterias maiores e portanto um outro nível de processamento também mais superior, e portanto já utilizam sensores nomeadamente mais complexos do que, por exemplo, uma ortote para um joelho, onde nós podemos efetuar processamentos de facto mais pesados, digamos assim. Por outro lado, esses sensores, que geralmente são câmaras, sejam elas de cor, de profundidade, etc., acabam por detectar eventuais desequilíbrios, geralmente desequilíbrios ou para a frente ou a nível lateral, mas sempre com o mesmo resultado, ou seja, todos os trabalhos que têm trabalhado neste sentido focam-se muito mais na parte da detecção da própria queda do que propriamente na forma de atuar, porque a forma de atuar é basicamente transversal, simples, ou seja, o andarilho acaba por parar bruscamente, geralmente, para impedir ou melhor, para dar suporte à pessoa, para ela se poder apoiar no andarilho. O andarilho trava. O andarilho trava, exato. Portanto, os desenvolvimentos que são feitos nesta área, ou neste sentido, neste caso neste dispositivo, vão muito ao encontro de detecções mais rápidas destes mesmos desequilíbrios para poder dar o tal apoio. Eu também penso que a atuação também teria que ser necessariamente diferente, porque são pessoas já estão em estádios da doença completamente diferentes. Pessoas com andarilho serão talvez mais doentes, digamos assim, do que pessoas que utilizam os ortotes, como estávamos a referir, ou as bengalas, que seria
que seria se calhar o dispositivo seguinte ao andarilho. Nesse sentido, se calhar dentro desta avenida será aquele que, por um lado, tem mais suporte convencional, as bengalas são utilizadas praticamente desde sempre, e aquilo que se calhar seria uma solução quase até intuitiva. Temos este dispositivo, não dispositivo, este suporte que as pessoas já utilizam diariamente, que as bengalas mais complicadas podem ser muito complicadas, mas no fundo é um apoio que está ali, simplesmente, que se pode fazer com quase qualquer estrutura, não é? E vamos robotizá-lo para tentar prevenir esta queda. Dentro disto, como é que uma bengala já neste sentido pode suportar a pessoa em prevenir uma queda? Rodolfo? Ora, a bengala robótica, acima de tudo, procura a sustentabilidade da pessoa, que é como uma bengala convencional faz. O extra realmente é a detecção de queda e, acima de tudo, a prevenção de queda. Após uma queda ser detectada, ela tem que arranjar maneira de conseguir prevenir. E isso vem muito de acordo também com o tipo de queda que é detectado. Mas, de uma maneira geral, a bengala robótica, pelo que foi encontrado na literatura, bengalas que implementaram estratégias de prevenção de queda, ora simplesmente travavam a bengala robótica. Um pouco como os andarilhos, sim. Exato, para prevenir que a bengala deslize, que escorregue, para oferecer um suporte estável e sólido ao paciente quando uma queda seja detectada. Ou então, também foi encontrado na literatura que as bengalas robóticas, ao detectar uma queda, se movimentam para uma posição estratégica e favorável ao utilizador, no sentido da queda, de modo a que o suporte seja muito mais perto do utilizador, para garantir uma base de suporte muito mais estável, garantindo que o centro de massa esteja entre o utilizador e a bengala robótica, para prevenir então a sua queda. Ok, portanto a bengala no fundo move-se, não é? A bengala tem rodas e move-se para voltar a equilibrar a pessoa. Isto se calhar complexifica se calhar bastante uma estrutura que é se calhar a mais simples das que falámos aqui, não é? Se a bengala se move, estamos a adicionar motores, temos que adicionar uma bateria, temos que adicionar forma de detectar as quedas, e também torna isto tudo muito mais caro. Das pesquisas que fizeste e etc., como é que estas várias valências têm sido implementadas assim no mercado, em termos de forma como são atuados, etc., até do próprio custo? Estamos a falar a que dimensões? Ora, atualmente, ao contrário do que já foi falado dos outros aparelhos robóticos, ou seja, das cadeiras de rodas, dos exoesqueletos, dos andarilhos, ainda não existem bengalas robóticas implementadas no mercado. Ok, não estão mesmo à venda. Não estão à venda, ou seja, é algo que ainda está por ser explorado, já tem sido explorado há uns tempos, mas é um território que tem muito por evoluir, para onde evoluir. Na literatura não se tem encontrado preços, lá está, como é tudo à base de protótipos e como estão todos a trabalhar para criar um produto compatível com o consumidor, então não tem demonstrado esse tipo de valores. Mas tem encontrado em bengalas robóticas simples motores ou simples sistemas de detecção de força. Há muitos sensores de força e de torque que andam à volta dos 1.000-1.500 euros, e também sensores de distância para detectar a queda acima dos 1.500 sistemas de lidar. Ou seja, pode ser muito custoso, pode-se tornar um aparelho que não seja tanto para o consumidor do dia-a-dia, para o uso domiciliário, mas mais para as áreas de saúde grandes. Mas o que se tenta comatar, no fundo, que é o que eu estive a tentar fazer com o meu trabalho na bengala robótica, era conseguir arranjar um produto, uma bengala robótica que fosse mais para o consumidor, ou seja, mais acessível. Mais acessível, e está em ativo desenvolvimento. Eu quero, para fecharmos este episódio sobre estas formas de prevenir a queda, acho que há um ponto interessante que se calhar será transversal às três, é como é que se prevê que a queda está a acontecer. Deverá haver vários mecanismos. Eu sei que não só os mecanismos convencionais de que também já falámos um pouco, não é? Ou seja, nos últimos episódios falámos de previsão do risco de queda. Eu diria que poderá haver algumas coisas análogas, algumas coisas análogas para a previsão, para a prevenção para a prevenção da queda, mas eu sei que também há
há uma forma bastante interessante que é pôr os próprios sinais elétricos da pessoa. Algum de vocês me pode dar um bocadinho uma luz de como é que esta detecção que a queda está a acontecer é feita? Essencialmente, aliás, a queda em si corresponde vai quebrar aquilo que é a monotonia da marcha. A marcha é uma atividade que está sempre, é periódica, tem essa natureza, quase periódica até, porque os passos são praticamente semelhantes entre si, principalmente se uma pessoa mantiver a mesma velocidade, e segue então esse padrão. No entanto, numa situação de queda iminente, esses padrões da marcha são completamente, digamos assim, desregulados, destruídos, extintos, e acaba por ser introduzida uma anormalidade nos sinais da marcha. Pegando em qualquer sinal cinemático da marcha, ou mesmo de resposta elétrica muscular, todo o padrão que existe numa marcha normal é substituído por interferências que estão inerentes à queda ou a uma situação anormal. Nesse sentido, tanto algoritmos de machine learning como algoritmos baseados nessas mesmas características periódicas que se perdem, são utilizados para então fazer essa previsão de queda ou uma previsão de uma quase queda, algo que é anormal. Nesse sentido, para além de algoritmos de aprendizagem máquina, machine learning ou técnicas de deep learning, são também, no caso específico do meu trabalho, são utilizados algoritmos denominados de Central Pattern Generators, ou geradores de padrões de centrais, que basicamente mimetizam aquilo que acontece na coluna vertebral do ser humano, onde a marcha, lá está, esse tipo de padrões elétricos que são utilizados pelos nossos neurónios e pelo sistema nervoso periférico para promover a marcha, estão todos codificados na nossa medula espinhal, desde que praticamente que aprendemos. No entanto, precisamente por causa disso, procurou-se estabelecer modelos matemáticos que mimetizam esse tipo de aprendizagem, esse tipo de modelos rítmicos, e utilizando esse tipo de algoritmos para imitar ou para se adaptarem à marcha ou sinais da marcha do ser humano, numa situação de queda, esses padrões vão ser destruídos e o erro de previsão desse tipo de algoritmos vai aumentar, e esse aumento pode ser utilizado, pode ser detectado por outros algoritmos que são utilizados também em tempo real, em paralelo com esse, para detectar então uma situação anormal. Tens um template, quando estamos a falar de sinais elétricos, não é? No fundo tens um template do que é o suposto, e quando há um desvio do suposto, exato, é quando achamos que há uma queda e então o dispositivo atua. Exatamente. E o algoritmo é tanto melhor, ou é tão melhor, quanto melhor for o tempo de previsão em relação ao impacto. Exatamente. Ou mais rápido. Quanto maior for aquilo que nós na literatura chamamos do lead time, melhor. Claro. Portanto, queremos que aquilo seja o mais rápido, exato, possível. Desde que a perturbação ocorre até que efetivamente ela é detectada. Okay. Porque quanto mais rápido for esse lead time, ou seja, a diferença entre o tempo curto, exato, time, não é? A diferença entre o tempo de detecção menos o tempo desde que ocorreu, exato, mais tempo há para a assistência dos dispositivos robóticos que fomos falando aqui ao longo deste podcast. Ok, exato, uma queda em média tem 700 milissegundos ou um segundo para ocorrer em média. Exatamente. E nesse tempo, que é o tempo da queda, nós temos que detectar e dar tempo para atuar, para poder prevenir de facto esse impacto. Muito bem. Acho que tivemos aqui uma visão geral dos vários dispositivos robóticos para tentar prevenir estas quedas. No próximo episódio vamos então aqui à investigação mais do Rodolfo e tentar perceber então qual é que foi a resposta do Bird Lab, não só sabendo que existem estes dispositivos, mas vendo as suas deficiências, digamos assim, o que era necessário tentar comatar, e isto tem expressão na bengala que o Rodolfo está a desenvolver e desenvolveu durante toda a sua tese de mestrado, que vamos falar mais sobre ela no próximo episódio. Podem ver todos os episódios do Bird's Eye View nas várias plataformas de podcast e no YouTube. Jovens, obrigado por me ajudarem neste episódio e até ao próximo. Obrigado. Até ao próximo.